Livro de número 76, Opinião Espírita, publicado em 1963. Ditado pelos espíritos Emanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Opinião Espírita. Asseverou o Cristo: não vim destruir a lei, porém, cumpri-la. Isso, entretanto, não lhe tolheu a disposição de exumar o pensamento de Moisés e dos profetas dos arquivos que o tempo lhe expôs à consideração, estruturando os princípios e plasmando os exemplos com que rearticulou estatutos e instruções. O Espiritismo, pela voz de Allan Kardec, igualmente afirmou: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso, porém, não impediu que o codificador desentranhasse o ensinamento de Jesus e dos evangelistas das fórmulas que os séculos lhe submeteram a exame, clareando as recomendações e definindo as normas, com que traçou a orientação espírita, desenvolvendo lições e constituindo diretrizes. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem, contudo, adiar os ensinamentos do Evangelho. Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Oferecendo aos leitores amigos as páginas deste livro, esclarecemos, portanto, que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, venham de onde vierem, como não pode deixar de ser, mas, nisso ou naquilo, possuímos opinião própria que não podemos esquecer, nem desprezar. Emanuel, Uberaba, 2 de julho de 1963. Espiritismo nas opiniões. Quanto mais se agiganta a evolução na Terra, mais amplos se fazem os órgãos informativos. Em todos os lugares, autoridades pesquisam, confrontam, observam, conjecturam, e no fundo, é sempre o esclarecimento que surge, através da síntese, auxiliando o homem a escolher caminhos e selecionar atitudes. Serviços, ajustes, descobertas, fenômenos e técnicas, nos mais remotos setores do planeta, pela força do livro e da escola, da imprensa e do rádio, da televisão e do cinema, entram nas interpretações da propaganda, sugerindo preceitos ou traçando soluções. Justa, dessa forma, a iniciativa de trazer a doutrina espírita à concorrência honesta das normas que as religiões e as filosofias apresentam às criaturas, no sentido de lhes facilitar a existência. Os espíritas, em todos os quadrantes da atividade terrestre, podem esculpir, sobretudo, nas próprias ações, o conceito espírita que lhes dirige as convicções. Certo, ao temos receitas de felicidade ilusória para dar e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão, mas dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade e do céu, no reino interior pelo trabalho e pelo estudo, no autoaperfeiçoamento. Aos que se mostrem decididos à realização espírita pelos testemunhos de espiritismo realizado, convidamos à meditação no ensinamento libertador de Allan Kardec, sob a inspiração do Cristo, a fim de que possamos edificar a influência espírita, nos mecanismos do progresso e da cultura, não só para que o espiritismo palpite, vibrante, no parque de opiniões da vida moderna, mas também para que as opiniões do espiritismo sejam lidas em nós. André Luiz, Uberaba, 2 de julho de 1963. 1. Examine-mos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor?
Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nos, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxiliar os necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideias evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente, nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas, um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Fez isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez, já será mais difícil. 2. O Mestre e o Apóstolo. Luminosa, a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre. Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus, junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus, rente às obras sem fé. Jesus é combatido, desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo, entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita, através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado, na terra, em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. 3. Traço espírita. O companheiro, contado na estatística da nova revelação, não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Trabalha, não ao jeito de peão consciente enrolado ao cordel da ambição desregrada, aniquilando-se sem qualquer proveito. Age construindo. Ganha, não para reter o dinheiro ou os recursos da vida na geladeira da usura. Possui auxiliando. Estuda,
não para converter a personalidade num cabide de condecorações acadêmicas sem valor para a humanidade. Aprende servindo. Prega, não para premiar-se em torneios de oratória e eloquência, transfigurando a tribuna em altar de suposto endeusamento. Fala edificando. Administra, não para ostentar-se nas galerias do poder, sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros. Dirige obedecendo. Instruir, não para transformar os aprendizes em carneiro destinados à tosquia constante, na garantia de propinas sociais e econômicas. Ensina exemplificando. Redige, não para exibir a pompa do dicionário ou render homenagens às extravagâncias de escritores que fazem da literatura complicado pedestal para o incenso a si mesmos. Escreve enobrecendo. Cultiva a fé não com o intento pretensioso de escalar o céu teológico pelo êxtase inoperante, na falsa ideia de caprichos e privilégios. Crê realizando. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros, através da atitude. 4. Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra ou se recuasse, diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos, acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador, com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério ou se retrocedesse, perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência, quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o Mestre e o Apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente, estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. 5. Economia espírita. O espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita, diante dos valores considerados de pouca monta. Livro respeitável, não o entregará à fome do cupim. Diligenciará transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Jornal espírita lido, não alimentará com ele o monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos entregues à fauna rural ou núcleos distantes ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza, não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetivos disponíveis, não fará dos pertences sem uso, elogio à inutilidade.
Encontrará meios de movimentá-los, sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Móvel desnecessário, não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-lo em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia, não cultivar a pastagem para as traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Sapatos aposentados, não fará deles ninhos de insetos. Providenciar-lhes a reforma e limpeza, passando-os, cordialmente, àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado mais útil, não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos a que se façam indicados. Selos utilizados não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que eles são valiosos ainda e oferta-los a instituições beneficentes que os transformarão em socorro aos semelhantes. Recipientes, garrafas e vidros vazios, não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrar-se-á de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes receber-lhe-ão por bênçãos de alegria as pequenas dádivas de amor, em nome de solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento. Seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, é a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer, diante do Cristo e dos princípios espíritas, que os outros necessitam de nós como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. 6. Facho libertador. Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe os limites que lhe circunvalam o planeta, em forma de horizontes, e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empaná a ideia da vida. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas, e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe escurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou mal, que lhe repontem da senda. Parte as grilhetas de sombra, que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento da reencarnação do espírito, em aperfeiçoamento gradativo na terra ou em outros mundos. Derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam a eme o sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência, para além da estância física. Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos.
7. O espírita deve ser. O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal, sob o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifuidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos, é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque, efetivamente, o equilíbrio nunca é demais. 8. Ante os grandes irmãos. Médiuns, ainda que a trilha se vos abra na sarça de fogo, purificai o pensamento, a fim de refletirdes, no mundo, a mensagem celeste. Todas as realizações respeitáveis da terra nascem no trabalho dos que se humilham para servir. Não admitais, entretanto, que os obreiros do progresso recebam exclusivamente de Deus o quinhão das lágrimas, porque nenhum deles se esfalfa, sem que a dor se lhes transfigure no espírito em cântico jubiloso. É que, em meio aos golpes que lhes ultrajam a carne e a lama, sentem-se apoiados pelos grandes irmãos. Os espíritos sublimados, que atingiram a alegria suprema do amor sem nome, trazem-vos hoje a edificação do reino de paz e felicidade das promessas do Cristo. Nem sempre sereis o pano-alvo das legendas desfraudadas. Surgireis, muitas vezes, na condição da pedra colada ao limo do solo para que as paredes se levantem. Outros conduzirão dísticos preciosos, enquanto que, em muitas circunstâncias, se vos reservará o papel do cimento oculto, garantido à estrutura dos edifícios. Lembrai-vos, porém, dos representantes da glória inefável que asseguram a harmonia do mundo, sem jamais esperarem por aplausos terrestres. Quando não estiverdes à altura das interrogações humanas, não vos sintais diminuídos, se o alheio sarcasmo vos impele à desilusão. O jequitibá vigoroso foi ramo tenro e muitos sábios da terra, conquanto se riam dos céus, obrigam-se a comer o pão que os vermes acalentaram, quando a semente descansava no berço escuro. Aos que vos peçam maravilhas, oferecei o prodígio do coração renovado e humilde, em que o amparo divino se manifeste. Se os vossos deveres estão cumpridos, não vos preocupeis por vós, porque a claridade fala da lâmpada que se extingue para varrer as sombras. Postos no mundo para alimentar as verdades do Espírito, tendes o formoso e obscuro destino das árvores, que produzem abastança, entre as varas e os repelões dos que lhes arrebatam os frutos, mas os vossos cultivadores não possuem campos na terra. Moram na gleba estrelada do infinito, de onde volvem, abnegados, ao domicílio dos homens, para integra-lhes o espírito na posse de herança imarcessível de imortalidade, que o Pai Supremo lhes destina, no erário do universo. Regozijai-vos porque os mensageiros da eterna alegria vos aceitam a migalha de sofrimento por tijolos de luz na construção divina. Eles que estiveram com todos os apóstolos do passado, sustentam-vos, hoje, as energias, para que a terra de amanhã surja melhor, clareiam-vos a palavra, para que os desalentos de reanimem,
balsamizam-vos os dedos para que os enfermos se refaçam. São eles a inspiração que vos move a pena, a oração que vos tonifica. Curai, atribuindo-lhes a virtude. Estendei o bem, restituindo-lhes o poder. Consolai, conferindo-lhes o mérito. Esclarecei, creditando-lhes a lição. Confiai e auxiliai, porque os grandes irmãos estão convosco e para que estejais invariavelmente unidos a todos eles, basta seguirdes adiante, esquecendo a vós mesmos, no serviço ao próximo, carregando a consciência tranquila na sinceridade do coração. 9. Estar com tudo. Frequentemente encontramos companheiros de excelente formação moral convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. A evolução, no entanto, para crescer, exige muito mais a supressão que a conservação. Em nenhum setor da existência o progresso e a cultura se compadecem com o estar com tudo. A caridade da vida é aperfeiçoamento. A paciência da natureza é seleção. Todas as disciplinas que acrisolam a alma cortam impulsos, hábitos, preferências e atitudes impróprias à dignidade espiritual. Todos os seres existentes na Terra se aprimoram à medida que o tempo lhes subtrai as imperfeições. Na experiência cotidiana, os exemplos dão ainda mais flagrantes. Compra-se de tudo para a alimentação no instituto familiar, mas não se aproveita indiscriminadamente o que se adquire. O corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Expulsa mecanicamente o que não serve. No plano da alma, a lógica não é diferente. Podemos ver, ouvir e aprender tudo, mas se é aconselhável destacar a boa parte de cada coisa, não é compreensível concordar com tudo. Necessário ver, ouvir e aprender com discernimento. Imprescindível observar um companheiro mentalmente desequilibrado com a caridade e paciência, mas em nome da caridade e da paciência não se lhe deve assimilar a loucura. Devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça, entretanto, a pretexto de lhes ser agradáveis não se lhes abraçará os preconceitos, enganos, inexatidões ou impropriedades. A doutrina espírita está alicerçada na lógica e para sermos espíritas é impossível fugir dela. Há que auxiliar a todos, como nos seja possível auxiliar, mas tudo analisando para que o critério nos favoreça. Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas não se esqueceu de recomendar aos tessalonicenses que examinassem tudo, retendo o bem. Admitamos assim, com o máximo respeito ao texto evangélico que o apóstolo da gentilidade ter-se-ia feito subentender naturalmente, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender mais para estar em tudo e tudo aprovar. 10. Instrução espírita. Escola Benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. E não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. A matemática é instrumento inseparável da ciência para que se meça a propriedade das grandezas, mas, sem a educação do caráter, é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. A linguística descerra a estrutura dos idiomas, no entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica, entretanto, sem o estudo da reencarnação,
reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. A historia esclarece o passado, todavia, não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral, contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo, em renovações do sentimento. Amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra, para dignificar a vida e iluminar o coração, surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus que procurava o povo e do povo que procurava Jesus. 11. Ante o próximo mais próximo. Aconselha, mas esquece o sarcasmo. Se a ironia carreia fugaz bom humor, gera duradouro ressentimento. Indaga, mas controla a própria curiosidade. Há venenos de que basta apenas o cheiro para empeçonhar quem os aspira. Trabalha, mas não se incomode à sombra do anonimato. As raízes que sustentam as grandes árvores são vivas e poderosas na obscuridade do chão. Prega, mas governa a própria língua. As pedras não se levantam e nem se arremessam por si mesmas. Coopera, mas foge à crítica. Quem usa vergastas de lama acaba lambuzado por ela. Chora, mas estuda a razão das próprias lágrimas. Há muito pranto formado pelos quistos da malquerença ao calor da discórdia. Sê enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Tanto a seca quanto a enchente trazem prejuízo e destruição. Sofre, mas espera e confia. As provações, à maneira das nuvens, são nômades no caminho. Busca orientação, mas poupa o benfeitor espiritual. O amigo encarnado ou desencarnado não é ponto a cochichar-te o dever diuturno, nas representações que te cabem no teatro da vida. Ajuda, mas indistintamente. Os seguidores do excelso mestre são todos irmãos na consanguinidade sublime do amor. Ante o próximo mais próximo, sintamo-nos sob as bênçãos do Criador, na certeza de que todas as criaturas existem e crescem interligadas no abraço universal da fraternidade. No serviço desinteressado e espontâneo, movamos a trolha da fé viva e operante, elevando o prumo do discernimento e assentando o nível do bom ânimo para construir as obras do bem. Para a frente e para o alto. Rompendo as ondas adversas, no roldão do vendavais, que a nossa agulha de marear tenha sempre por mira o porto da caridade. Partamos da semente à seara, através das folhas da esperança e das flores do trabalho para atingir os frutos opimos da evolução que o Senhor espera de nós. Demandemos a vanguarda com os lábios borbulhantes de compreensão e alegria, entoando o hino triunfal da bondade constante, trazendo à memória a palavra de Jesus nas páginas contagiosas do Evangelho. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me saciastes, estive nu e me vestistes, estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. Somente assim atenderemos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir com os servos fiéis: Senhor, eis-nos aqui. Faça-se em nós, segundo a tua vontade. 12. Aplicação espírita. Tudo aquilo que podemos nomear, como sendo a grandeza da civilização, é conjunto de planos experimentados. Educação, ciência, economia e indústria demonstram isso. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na terra, substancializadas pelos professores que lhes hipotecaram confiança, patrocinam agora a generalização da cultura.
Antibióticos eram projetos estanques nas cogitações das autoridades que se dedicam à saúde humana, fabricados pelos cientistas que lhes conferiram o crédito necessário, são hoje o amparo à existência de milhões de pessoas. Aproveitamentos de áreas desérticas foi simples ideia na cabeça de estudiosos, preocupados em melhorar as condições do povo, utilizada pelos técnicos que lhe consagraram atenção, aumentou recursos e provisões, em benefício da humanidade. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pelas inteligências, interessadas na solução ao problema das distâncias no mundo, executados por obreiros do progresso que lhes empenharam a própria ação, transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens, em todas as direções, avaliam-se motores, praticam-se esportes, ensaiam-se bailados, testam-se receitas culinárias, experimenta-se a qualidade do sabão, aconselhado no programa radiofônico. A doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência, no campo das atividades terrestres, o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Cabe, assim, a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha, no enlevo improdutivo, diante dos fenômenos, e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem que renova e funciona. 13. Autocrítica. O milagre é a invenção da gramática para efeito linguístico, pois na realidade somos arquitetos do próprio destino. Se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Todos caminhamos suscetíveis de errar, todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual. No reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será justo cultivar a indulgência para conosco, e se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo, que principia na intimidade da alma, com o esforço da vigilância interior. Esse trabalho analítico de dentro e para dentro nasce da humildade e da intenção de acertar com o bem, demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Autocrítica sim e sempre. Podão da sensatez, apara os supérfluos da fantasia. Balança do comportamento, sopesa todos os nossos atos. Lima da verdade, dissipa a ilusão. Metro moral, define o tamanho de nosso discernimento. Espelho da consciência, reflete a fisionomia da alma. Em todas as expressões pessoais, é possível errarmos para mais ou para menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio que somente a autocrítica delimita com segurança, resvala facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo a linha das proporções. Com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores, de vez que a mente provida de semelhante luz, acolhe-se ao bom senso e à conformidade, evitando a audácia exagerada de quem tenta galgar as nuvens sem asas e o receio enfermiço de quem não dá um passo, temendo anular-se, ao mesmo tempo que amplia as correntes de cooperação e simpatia, em derredor de si mesma, por usar os recursos de que dispõe na medida certa do bem, sob a qual, a compaixão não piora o necessitado e a caridade não humilha quem sofre. Sê fiscal de ti mesmo para que não te levantes por verdugo dos outros e, reparando os próprios atos, vive hoje a posição do juiz de ti próprio, a fim de que amanhã, não amargues a tortura do réu. 14. Espíritas no Evangelho.
Comenta o Evangelho, nas tarefas doutrinárias do Espiritismo, entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade, encerradas no cárcere das teologias humanas, para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma. Exalta a glória de Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos, usufruindo facilidades e sim atendendo aos desígnios de Deus, nas disciplinas de humilde servidor. Refere-te, mas explica que o céu é o espaço infinito, e em suja vastidão milhões de mudos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo e sem espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação, à custa de suor e preço de lágrimas. Reporta-te a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas vezes quantas sejam necessárias, porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum, no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolosa atitude nos negócios da alma, de vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção da luta que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade, à distância da experiência. Expõe o Evangelho, mas não faças dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daqueles que te escutem. Mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor, e nem distraias a atenção dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e servir, que a Boa Nova nos traça a todos, de maneira indistinta. O Espiritismo te apoia o raciocínio para que lhe reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação.